Meu nome é Leonardo Trevisan e eu sou professor do Departamento de Economia da PUC de São Paulo. O que nós viemos fazer aqui hoje é fazer alguns comentários, algum tipo de relacionamento sobre a guerra na Ucrânia. O primeiro desses comentários é o sofrimento humano, é a questão humanitária. Isso está atingindo uma população civil inocente aos milhares e é muito ruim. Isso não precisava estar acontecendo, nós temos toda uma questão humanitária a ser presente. Então, levado em conta essa questão humanitária, que é a primeira, nós vamos fazer um comentário em 3 momentos. O primeiro momento deles é, de alguma forma, o processo da guerra no contexto exterior. Quem está ganhando com ela, lá fora do contexto ucrânico. O segundo momento, nós vamos discutir o cenário da guerra, o que é que está acontecendo nela, até as informações que a gente tem aqui no momento, neste momento. A terceira etapa é a questão econômica. Né? Efetivamente, quais são as consequências econômicas desse processo. Então, sem perda de tempo, o primeiro deles é nós tentarmos responder a isso, quem está ganhando no cenário externo, fora da Ucrânia, com esse processo. Quando a gente olha para isso, não há dúvida nenhuma que o primeiro beneficiado dessa guerra é o presidente Joe Biden. Ele enfrentava uma situação de crise de popularidade bastante significativa nos Estados Unidos, com perda de densidade eleitoral. Ele tem uma eleição em novembro para ganhar, e como todos os presidentes americanos, ao longo do século XX inteiro, eles sempre encontraram uma questão externa para poder enfrentar seu eleitorado, mostrando um protagonismo externo para isso. Ele tem um problema inflacionário que ele precisa encontrar, oriundo até da pandemia, e ele tem uma nação dividida. Ele tem uma nação polarizada, como os últimos resultados eleitorais mostraram, como o Congresso dividido meio a meio mostrou. Biden talvez seja o primeiro beneficiado desse processo, e isso explica muito das reações americanas nas negativas de negociações. Não está sozinho. Macron, o presidente francês, Emmanuel Macron, praticamente ganhou as eleições de 10 de abril com o protagonismo que apareceu. Como apontou a Faculdade de Sorbonne, a área de ciência política da Faculdade de Sorbonne, o povo francês, por pesquisa deles, em vasta maioria, quase 66%, considera que não é hora de trocar presidente. Não foi só Biden e Macron. Se você olhar, Boris Johnson salvou seu mandato com esta decisão. Então, de alguma forma, quando nós olhamos o contexto externo da guerra, nós temos que entender reações como este processo aconteceu. Nós temos um cenário de guerra para discutir também o nosso segundo momento. Nesse cenário de guerra, nós temos que olhar além daquela visão idealista em relações internacionais que preserva valores. Nós temos que olhar a visão realista, que, de alguma forma, cuida de interesses nacionais. A Rússia está fazendo isso. A Rússia, em 1990, teve, no final, novembro de 90, teve um acordo assinado, documentado, entre Gorbachev, então presidente, e Bush, pai, então presidente, de que nenhuma das ex-repúblicas soviéticas entrariam na OTAN, na famosa Organização do Tratado Atlântico Norte, que era defensiva. Esse tratado foi rompido e a Ucrânia é muito importante. Quem para um segundo para pensar sobre a Ucrânia deve lembrar que a Ucrânia é o território por onde as tropas napoleônicas, 200 anos atrás, e as tropas hitleristas avançaram. O que nós temos hoje na Ucrânia é, de fato, a Rússia fazendo um corte na Ucrânia, fazendo um corredor na Ucrânia, que vem desde a área nordeste da Ucrânia, com Kharkiv, até Odessa, no sul. Para que isso? Por que ela está tirando essa fatia da Ucrânia? Moeda de troca. No momento em que ela sentar para efetivamente negociar com um novo governo ucraniano, essa será a moeda de troca. O terceiro ponto, que é muito importante, essencial para todos nós, é a questão econômica. O mundo não vai sair melhor dessa guerra. Nós vamos ter que conviver com fortes crises de oferta. As sanções econômicas do Ocidente vão, sim, ter efeito na Rússia e elas vão, de fato, poder ser muito duras. A começar, por exemplo, das sanções relativas, que será o próximo passo na Organização Mundial do Comércio, tirando a questão de
da Rússia ser um Estado preferencial. Isto vai acabar com a economia russa? Cuidado. Napoleão pensou isso, Hitler pensou isso. Vamos com calma. A Rússia tem um troco para dar. Não é só petróleo e gás. A Rússia é a maior produtora de trigo do mundo. Ela manda no preço do trigo. Isso terá efeito. A Rússia produz fertilizantes. Nós precisamos notar que no povo russo a noção de resiliência é real. No primeiro dia das sanções, correram aos bancos. No segundo dia, o Banco Central Russo dobrou a taxa de juros e a corrida aos juros aos bancos acabou. Em outras palavras, quando nós olhamos, inclusive as medidas populares, a Rússia tem forte resistência para este contexto. O quadro está posto e, de alguma forma, nós vamos ter que compreender que há uma nova ordem internacional depois do contexto da Ucrânia, sem dúvida nenhuma.